em relacionamentos, filmes que a gente viu também, né? Eu lembro de Julie Jean, mudou minha maneira de ver também. A Relacionamentos? vida, Ah, rapaz. cara, é incrível, mas não tem mais. Eu tento Mas, mostrar para os meus filhos, eles, sei lá, sabe? Eu desisto. olha, Não Kiko, eu emplaco caí numa uma, Aroeira. armadilha. Não emplaco uma, cara. Do ponto de vista de relacionamentos, eu caí numa armadilha porque eu tomei gosto por umas comédias românticas muito bobas. Tipo, se meu apartamento falasse, depois... E aí criei uma imagem Cara, isso muito é tão falsa legal também. sobre o que é o romance. E, ó, É... mas Cara, isso muitas é tão coisas no legal, cinema aquela e na cena do literatura me restaurante. forjaram e não tem como fugir. Não tem, assim, não tem. Você não consegue voltar atrás. Por isso eu até gosto da palavra woke, porque depois que você acorda, como você dorme? Com um barulho desses, né? Depois que você acorda. Então eu sei que os caras odeiam, e eu acho que eles têm razão de odiar. A ideia de que você, de repente, começa a perceber o mundo e, portanto, aquilo te horroriza, é uma ideia genial, é uma ideia filosófica fundamental. E ela está no poema do Operário, por exemplo, do Vinícius. E quando o operário percebe que ele é que faz tudo, a mesa, o pão, a faca que corta o pão, a cadeira, o mundo muda. Quando você percebe o que o mundo faz, o que esses caras, o que essa meia dúzia de filho da faz com o planeta, com todos nós, poxa, é irreversível. É irreversível. Então é por isso que hoje em dia eu não desconecto mais, eu acho que está tão intimamente ligado a todas as pautas identitárias, o marxismo, a revolução, o mundo melhor, o cacete, a quatro, mas é tão interligado que você não consegue mais separar. É um organismo. E a gente precisa aprender a fazer esse organismo saber se defender, né? Porque agora é que a gente está começando a entender, agora é que a gente está começando a entender. E eu acho que é por isso também que a gente está segurando a queda de braço, que a gente sofreu uma blitzkrieg à lá exército alemão invadindo Polônia, quando com a eleição do Bolsonaro para cá. O negócio agora a gente está naquela fase da Segunda Guerra que a gente começa a ter linha de suprimento, a ter linha de resistência, e a Rússia está entrando, metaforicamente, a frente russa está entrando na guerra agora. Né? Que hoje é uma frente chinesa, mais do que frente russa, uma frente chinesa está entrando na guerra agora. Aroeira, a presidenta da Venezuela postou ontem um tweet falando o seguinte: tive uma longa e cordial conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conduzida em um contexto de respeito mútuo, na qual abordamos uma agenda de trabalho bilateral em benefício de nossos povos, bem como questões pendentes entre nossos governos. Está aqui a fotinho dela, Felizona, Delcy Rodrigues, ou Delcy, né? Não sei como é que estão É chamando Delcy. exatamente. Delcy, né? Delcy. Delcy E, fica muito parecido com a Darcy. aliás, chamaram de Dercy Gonçalves Dercy, perdão. recentemente, Dercy juro por Deus. Gonçalves. Você não pode, é Delcy. Delcy. Delcy Mas eu queria Gonçalves. te perguntar uma coisa. Tem uma parte da esquerda que queria que houvesse uma resistência na Venezuela por parte do chavismo, como houve no Vietnã. E o que está se desenhando aqui é um acordo, e que, ao que tudo indica, Maduro foi entregue. É, Pois é, né? Pois é. E, assim, isso é um choque, né, para muita gente que achava que o chavismo era um exemplo para o Brasil, por exemplo. Cobrava do presidente Eu Lula. sempre achei Não, que, assim, embora eu compreenda as razões do chavismo, e levando em conta que Chaves era uma pessoa, assim, 850 vezes mais competente é, do que o Maduro, não dá nem para comparar, é. mas, assim, eu sempre achei complicado, complicado. O nosso apoio à Venezuela, necessário do ponto de vista geopolítico, existência, sempre foi muito mais difícil do que o apoio a Cuba, por exemplo. Cuba, claramente, é fácil apoiar, você, assim, e olha, o Brasil manteve até capacidade de falar com Cuba até durante a ditadura. Quer dizer, teve uma política relativamente independente. A Venezuela é um problema complexo. Agora, vamos pegar, eu tento entender o que a Delcy, né, está fazendo também, porque é o seguinte, rapaz, que situação. Primeira demonstração de força absurda e de uma força também interna, porque certamente houve algum tipo de colaboração, provavelmente comprada no mínimo.
no mínimo, porque a hipótese de entrega do Maduro também está na mesa. É outra coisa, é diferente dessa, mas digamos que tenha sido uma demonstração de força real. Nesse caso, pode acontecer com qualquer um deles, inclusive ela, qualquer um dos outros que está lá. Mas a ideia de não transformar aquilo no Vietnã, algum conselheiro com um pouco menos de estupidez falou para o Trump que isso ferraria com ele. Ele podia até interromper as eleições, mas o Congresso não deixaria ele fazer essa guerra. E ele teria que passar pelo Congresso. Então, o raid não precisa passar pelo Congresso. E a Delcy sabe que o raid ele pode fazer. Outra coisa, se o raid ele pode fazer, mas não invasão, ela pode manter a parte do regime. Há uma, há uma abertura real para que isso aconteça, porque ele não tem como interferir diretamente. Eu não sei o que pensar. Eu sei que o problema dela é dificílimo. O problema da Venezuela hoje para manter alguma independência é dificílimo. Vamos imaginar uma resistência à Vietnã. O que aconteceu com o Vietnã durante aquela resistência? Eu sei que foi heróica, foi impressionante, foi geopoliticamente fundamental e tal. Mas eu não sou vietnamita. Eu não tive que correr com as minhas costas pegando fogo com napalm. Eu não tenho essa experiência. Eu sei dos horrores contados, de segunda e terceira mão. Então, quem é que quer isso para o seu país? De verdade. Então, eu acho que uma parte da esquerda que queria isso tem que pensar o seguinte: é isso que todo mundo na Venezuela quer? Porque hoje em dia aqui eu não consigo não pensar nos efeitos colaterais de qualquer decisão, que qualquer um de nós, do lado errado da história ou do lado certo da história, toma. Não posso não pensar. O tal do wokismo. Eu, de certa forma, acordei em algum momento da minha vida aí e não consigo mais fechar a porcaria dos olhos. Do zoinho, como se diz na minha terra. Zoinho regalado. Perfeito. Tem até um filme também assim, né? Bom, Wide Open, Eyes Wide Open e tal. é o último do Kubrick. É, o último. Que é uma história parecida com a do Jeffrey Epstein, aliás. Lembra? Tem um bacanal, todo mundo Exatamente. usando E que, de máscara. certa forma, é a festa da cueca do Moro também. É, De certa é, forma, é a festa da cueca. Então, você vê, é. as pessoas envolvidas, e ou chantageadas, e ou atores ativos, todas elas merecem reproche, no mínimo, entendeu? Assim, poxa, o que você vai fazer também numa festa da cueca? O que você foi fazer, Clinton? O que você foi fazer nessa porcaria desse lugar? E aí eu de vez em quando encontro uma personalidade dessas importantíssimas do mundo que simplesmente parece ter a vida reta. Sim, que não sai machucando os outros enquanto existe, enquanto vive, por mais que tenha poder e tal. Eu, eu acho que deve ser difícil a exposição, o poder, a fama, o dinheiro, a fortuna. Milor tinha razão quando ele dizia: o poder corrompe. E aí você pode colocar barra exposição, barra fama, barra fortuna. E muito poder, muito disso, corrompe muito. Essa frase do Milor, eu acho que ela é perfeita. Meu conservador predileto, outro dia alguém disse isso para mim, é o meu também, é o meu conservador predileto, seguido de perto por Nelson Rodrigues, os dois conservadores prediletos. Já tivemos conservadores melhores, né, Aaron?